Olá, sejam bem-vindos. Está no ar o podcast Espiritismo em 30 Minutos. Uma conversa leve, acolhedora e reflexiva sobre o Espiritismo. Um espaço para quem busca compreender, sentir e caminhar junto. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou com o Guilherme, com a Kátia e com o Osmar. Sejam bem-vindos, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muita alegria estarmos juntos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo, a todos que estão aqui participando. Prazer de novo estar aqui. Olá, pessoal, com grande alegria que a gente inicia mais um episódio aí e vamos estar conversando hoje, trazendo assunto novo. É isso aí, gente. E hoje a gente queria trazer um assunto que, na verdade, é uma reação, né, que o pessoal tem quando ouve a palavra espiritismo, né? Muita gente, quando ouve essa palavra, vem à mente diversos sentimentos, diversas coisas, diversos até preconceitos às vezes, né? Então, vem frases como tenho medo dessas coisas, ou isso é coisa do demônio, né? Alguém já ouviu isso aí? Ah, muitas vezes. É muito comum, né? Principalmente para quem aí está ingressando, né? Sempre ter um pé atrás com as coisas. Tudo que é novo, muitas vezes vamos dizer assim, é tenebroso, né? O desbravar coisas novas nunca é algo tão simples assim. Eu acho que o desconhecido, às vezes gera um desconforto, né? E não tem um remédio melhor do que parar para conhecer aquilo que é novo, né? Que nos traz, às vezes, esse desconforto, esse medo ou até o preconceito. E acho que a gente está aqui hoje para tirar um pouquinho dessas dúvidas, desses receios, né? Acho que a gente vai seguir por essa linha hoje. É isso aí. É, e na verdade, assim, né? Por que que existe esse preconceito, né? O que que gera isso? Vocês estão no espiritismo aí há anos, né? Já vivenciaram muita coisa. Na opinião de vocês, o que que gera esse preconceito? Por que que as pessoas vêm com esse tipo de reação quando ouvem falar sobre o espiritismo? Acho que tem um pouco da imagem que se passa do espiritismo em alguns segmentos da sociedade, né? Por exemplo, em outras religiões, em que os líderes religiosos conhecem o espiritismo, eu acho que eles devem precisar conhecer para ser um líder religioso, né? Mas como não concordam, eles acabam gerando uma imagem que distorce um pouquinho, né? E que pode assustar algumas pessoas. Tem a questão familiar, a questão cultural, né? Aquele paradigma já instituído, que a pessoa já recebe da família. E tem também, assim, a pessoa não querer conhecer algo novo, né? Ou por falta de tempo, ou por esses preconceitos, e acaba ficando nessa imagem estereotipada, né? Criada ao longo do tempo, mas que não corresponde à realidade, né? E aí, às vezes, quando precisa, a pessoa precisa de uma outra explicação, de uma outra visão da vida mais profunda, quando passa por alguma dor, alguma dificuldade, daí ela pode procurar e se surpreender, né? A gente ouve muito isso das pessoas que começam o estudo na casa espírita, se surpreende porque não imaginava que o espiritismo era aquilo que nós temos nas casas espíritas em geral, né? Se surpreendem, o que para nós é bastante legal. O Osmar falou uma coisa interessante, que as pessoas se surpreendem com a casa espírita, né? E acho que isso tem muito a ver, né, Osmar, com essa mistura que o pessoal faz do espiritismo com outras crenças religiosas, tipo, acho que a Umbanda, né, o Candomblé. Então, eu penso que as pessoas, quando chegam na casa espírita, e acho que o medo vem por aí, que vai chegar lá e vai ver muitos espíritos desencarnados, e eu acho que a mídia também contribui muito com isso, às vezes, e não, chega numa casa espírita e o que que ela vai encontrar? Ela vai encontrar estudo, ela vai encontrar palestra, ela vai encontrar oração, ela vai encontrar um atendimento fraterno, uma organização, né? É uma instituição organizada. E pelo próprio preconceito ela acaba não indo.
Eu me lembro, o Adriano fez uma pergunta no começo, né, o que que traz também, como que foi para a gente o início, mas, e não foi o meu início, mas eu me lembro que uma vez nós estávamos com os jovens, na mocidade, e alguém esqueceu, os jovens presos dentro do centro. Aconteceu isso, prenderam, a gente ficou lá dentro. E aí os jovens falaram assim: "Vamos começar a gritar, né, para alguém passar aqui na frente e ouvir e pedir ajuda". Não tinha celular, acho que naquela época, eu não me lembro muito bem, faz muito tempo. E aí as Imagina a pessoas reação de quem tá na rua, né, Kátia? isso, qual seria a reação de va daí falou assim: "Acho que é melhor a gente não gritar". Daí acabaram vindo nos socorrer ali. Mas é mais ou menos isso, então as pessoas têm uma visão distorcida. Por isso, fica o convite aqui, né, de conhecer uma casa espírita séria, ir até lá, verificar o que a casa oferece, até para se livrar, né, desse preconceito bobo, às vezes, de achar que vai encontrar com os espíritos lá, os espíritos vão se apossar de você, e que não é nada disso, né? A gente, se aprofundando um pouquinho mais, assim, frequentando a casa espírita, vai conhecer a seriedade do trabalho. Uma coisa que eu vejo assim é que muitas vezes o medo ele é algo institucionalizado, né? Ele é algo que vem de fora, do meio, né, pro indivíduo. E eu acho que o que faz com que esse medo muitas vezes se desfaça é essa relação que o Osmar e a Kátia falaram, né? Com relação à curiosidade ou então à necessidade. Só assim para que esse medo possa, vamos dizer, de uma vez por todas acabar, né? É isso. Só lembrando que essa confusão conceitual com as religiões afro-brasileiras, né? A gente tem total respeito por essas religiões, né? Umbanda e Candomblé. Só que são coisas diferentes. A gente só precisa separar as coisas e delimitar o que é o espiritismo, definir o que é o espiritismo. Não é que a gente seja contra, né? Não é. Só que são coisas diferentes, são práticas diferentes, com histórias de formação dessas religiões diferentes. O que tem em comum é a mediunidade, mas mediunidade é uma capacidade natural do ser humano e não é das religiões. Então, todas as religiões, ou aqueles que não têm religião, são médiums. Isso é uma definição clássica de Kardec, todos nós somos médiums. Só que cada um tem a sua prática, né? Só deixar isso porque não há um preconceito da nossa parte. Pelo contrário, né? Nós temos em comum várias coisas, mas são práticas diferentes, histórias religiosas diferentes e vamos que vamos aí, cada um trabalhando e servindo, né, a humanidade. É isso. Esses são alguns fatores, né, curiosidades, às vezes até preconceitos que dificultam a chegada das pessoas no espiritismo, né? Mas, na opinião de vocês, quais são os fatores que facilitam a chegada no espiritismo? Por que que as pessoas chegam no espiritismo? A dor, na nossa visão, é a dor e a curiosidade e aos anseios filosóficos, ou seja, as pessoas chega um momento em que a pessoa ela se questiona quem ela é, por que que as pessoas sofrem ou por que que ela passa pela dor que ela está passando. Aí quando tem a desencarnação de um ente querido ou uma doença, né, mais grave ou uma situação às vezes está até mediúnica, uma percepção mediúnica, enfim, alguns fatores que aperta um pouquinho o coração, a pessoa fica aflita, angustiada, ela procura algo que possa auxiliá-la, e eu imagino que vencendo o medo íntimo, né, vencendo uma barreira de dificuldade, inclusive familiar, eu imagino para quem não tenha essa visão, que deve ser difícil a pessoa vencer essa visão de preconceito, de intolerância e buscar uma casa espírita. Eu acho que é uma coragem, inclusive, né, que a pessoa precisa ter, mas isso é em função da dor ou dessa curiosidade. É claro que para outras pessoas não, a pessoa já tem uma abertura maior, a família já é mais tranquila, já é mais aberta, já não tem não é tanto tão radical do ponto de vista religioso, e aí fica um pouco mais fácil. Eu acho que isso que os Osmar, seguindo aí o pensamento do Osmar, é, muitos chegam pela dor mesmo, né? É o caminho, acho que mais recorrente para chegar à casa espírita, para poder, assim, sanar
a dor da perda de um ente querido, né? Entender que não é uma perda, né, entender que nós somos espíritos, que o espírito é imortal. Então, tudo isso, as indagações que as pessoas começam a ter, e não são sanadas, né, pela vida que ela leva, no materialismo, ela acaba procurando, explicações em alguma instituição religiosa, e chega até a casa espírita. Então a casa espírita, ela tem esse dever, né, de consolar, né? O espiritismo tem o dever a sua função primordial de consolo, né, dentro da caridade que ela presta. E também a curiosidade também traz através do estudo. Eh, eu mesma cheguei, a gente já comentou aqui, né, em outros episódios, que eu sou de berço espírita, mas apesar de ser de berço espírita, nós não tínhamos a prática do estudo. Então, eu sempre fui procurar na casa espírita o estudo, pela curiosidade. A curiosidade filosófica de saber, de poder entender de onde eu vinha, para onde eu iria, o que eu estava fazendo aqui. E muitas pessoas também. Né, tem essa pergunta, esse desejo de resposta para essas indagações. Então, chegam pela curiosidade, pela necessidade, e chegam porque querem estudar. Muitos também chegam na casa espírita porque falam assim: não, eu quero conhecer, eu quero sair da ignorância, de não saber o que é o espiritismo, e eu quero me aprofundar nos estudos. Né? Então, tem vários aspectos aí. Então, a casa espírita ela é composta de vários espíritos nas mais diferentes necessidades. Né? E o espiritismo tem essa função de atender a todos. Né? Eu acho que como o Osmar e a Kátia falaram, é algo assim que é muito íntimo da pessoa, né? Como somos diferentes, cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu íntimo próprio, a sua razão própria, né, para conhecer o Espiritismo. O que as pessoas têm que saber é que o Espiritismo vai buscar acolhê-la, né, e sanar todas essas dúvidas, todas essas dores que ela pode ter, né? Claro que o Espiritismo não tem, né, a resposta para tudo, mas ele vai auxiliar, vai ajudar essa pessoa a alcançar essas respostas. O Osmar comentou um pouco antes aqui, quando a gente estava falando sobre o preconceito, né, que às vezes existe com o espiritismo ou as reações das pessoas, que é necessário a gente definir o que é o espiritismo, né, para que as pessoas conheçam, né, o que é de fato o espiritismo. E então a pergunta que eu faço é: o que é o espiritismo? Então, muito importante essa definição, porque as pessoas têm uma confusão muito grande e parece que a palavra espiritismo cabe tudo nela, né? E não é assim. Não existem vários espiritismos, existe um único espiritismo, que é a doutrina codificada por Allan Kardec, a partir da publicação de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, em Paris. Então, a história do espiritismo começa com este livro, o Livro dos Espíritos, que é o livro fundamental, básico da codificação espírita. Então, isto é o espiritismo. O que acontece é que as pessoas, ao longo do tempo, pela prática paralela com religiões afro-brasileiras, e é uma confusão ao longo da história também, né? Porque a Umbanda surge, alguns acham que não, alguns acham que ela surgiu antes, mas há algum consenso que ela surgiu a partir de uma pessoa que trabalhava na Federação Espírita do Rio de Janeiro, e um médium, e que recebe uma orientação de um mentor espiritual para ter uma prática religiosa como é conhecida hoje na Umbanda. Como a Federação Espírita do Rio de Janeiro não aceitou essa orientação, essa pessoa, formou um trabalho separadamente nos modos da Umbanda, já trazendo a questão afro-brasileira no seu trabalho. E aí surgiu essa ideia de que é um espiritismo separado, é um outro tipo de espiritismo. Mas na verdade não é, são coisas diferentes. Então o nome é Umbanda ou Candomblé, ou seja o que for, né? E é uma prática diferente. Só que no início não havia essa separação
conceitual na cabeça das pessoas, só para os espíritas e para os umbandistas, né? Então ficou a confusão. E ainda, como o nome espírita, o nome espiritismo não tem domínio público, não tem domínio particular, ele é de domínio público, ou seja, ninguém pode controlar a palavra espiritismo, as pessoas podem usar o nome espiritismo em qualquer instituição. Elas podem criar qualquer tipo de instituição e pôr o nome espiritismo, porque é aberto, né? Não existe uma propriedade intelectual sobre o nome espiritismo, que aliás foi criado por Kardec. O nome espiritismo foi criado por Kardec, porque ele fala na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala: para coisas novas precisamos de palavras novas. O termo espiritualismo já é um termo utilizado para designar tudo que é contrário ao materialismo. Então, qualquer religião provavelmente tem que ser espiritualista, né? Porque se ela fala em Deus, ela é espiritualista. Então, falar que o espiritismo seria um espiritualismo, não ia atender essa necessidade de definição. Kardec, então, cria o termo espiritismo. E espírita ou espiritista, aquele que segue o espiritismo. Então, começa daí. Mas houve essa confusão, então ficou nessa luta constante nossa para explicar para as pessoas que o Espiritismo é isso, a doutrina codificada por Allan Kardec, que não tem dogmas, não tem, o dogma seria uma ideia indiscutível, uma ideia que não pode ser mexida de forma alguma, alterada, né? As religiões têm os seus dogmas, o Espiritismo não tem dogmas, ele tem princípios básicos que são sedimentados a partir da pesquisa do conhecimento, que você não é obrigado a aceitar, mas que pedagogicamente ajuda muito na compreensão da doutrina espírita como um todo. É como o Osmar falou, né, que o espiritismo ele surge, né, com os estudos do Kardec. Então, o espiritismo, na verdade, ele surge como uma ciência, né, inicialmente, fundamentalmente, até no livro O que é o Espiritismo, se eu não me engano, eu acho que é não sei se é na primeira ou na segunda conversa, né, que o Kardec, ele fala que o espiritismo é uma ciência embasado no conceito filosófico. Então, quer dizer, o espiritismo ele surge a partir de um estudo de perguntas, né? De uma sequência de perguntas que Kardec faz aos espíritos e seleciona, faz ali um filtro, né? Para ver quais as respostas ali condiziam ou não, batiam ou não, né? Então, uma coisa que é, é, é de muito interessante, né? Que a gente pelo menos para mim, na minha situação, né, que antigamente, né, quando me perguntavam, de que religião você é? Eu falava que eu era espírita. Aí o pessoal, espírita, mas e ficava meio que assim com o pé atrás devido àquele preconceito, né? Meio que assim, mexe com, sei lá, com banda, com candomblé, né, como o Osmar falou, porque sempre tem aquele preconceito, né? Depois de um tempo, passado um tempo, né, eu meio que resolvi falar que eu sou cristão, porque espiritismo não deixa de ser cristão, né? Mas aí eles queriam saber, você é cristão, mas de que igreja você vai? Não vou falar que eu vou na igreja espírita, porque espírita, o espiritismo não é uma igreja, né? Não é uma instituição. Ele é, como a gente acabou de falar, ele é uma ciência, é um estudo. Então também ficava difícil falar que eu era só cristão. Então aí meio que eu dei um complemento a isso, né? Então quando vem me perguntar, de que religião você é? Eu falo, eu sou cristão com fundamento filosófico no espiritismo. Aí a pessoa já meio que ou ela vai buscar entender, né, perguntar, mas como assim? O que que é isso? Que fundamento filosófico é esse? Aí você vem explicar, né, que o espiritismo ele surge como uma ciência, né? Ele tem uma moral voltada, embasada no cristianismo, mas ele tem fundamentos filosóficos e científicos trazidos através da espiritualidade, né, como o Osmar falou. Então agora eu já defini que a minha religião, né, vamos dizer entre aspas, porque espiritismo não é propriamente uma religião, mas é uma eu sou de uma religião cristã fundada fundamentada na filosofia espírita. Essa é como que eu denominei a minha religião, vamos dizer assim. É bem bacana o que o Guilherme falou, e aí acho que já deixou bem claro que
Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Ciência experimental, né, Kardec, a gente vai ter um episódio falando sobre isso, né, explicando como iniciou todo esse estudo de Kardec, de forma experimental. Ciência tem que ter um método, ele escolheu um método e esse método experimental ele foi desenvolvendo e trouxe toda a codificação aí para nós. É filosófico, porque nos traz os questionamentos, né, e nos aprofunda na questão da filosofia, e é uma religião quando a gente no sentido de que nós nos religamos a Deus, né. O espiritismo, como é ligado ao cristianismo, é o cristianismo redivivo, então ele nos religa a Deus, né, através de toda esse estudo que Kardec fez, mesmo através da ciência e da filosofia. Então, ciência, filosofia e religião unidos faz com que nós, né, através desse estudo, nos religuemos a Deus. Então, é como se lá no Evangelho de Jesus, que é falado da volta à casa ao Pai, né? O filho pródigo que volta à casa do pai, nós, como espíritos, é isso que nós fazemos, né? Então, dentro do que o Espiritismo nos traz, nós voltamos à casa do Pai, nos religamos a Ele, né? E isso várias religiões têm. E outra coisa que eu gostaria de falar, o Osmar frisou muito bem, é a questão do preconceito. Nós não temos preconceito com nenhuma religião. E isso é importante, porque quem chega à casa espírita vai sentir isso, que nós temos as preces, nós temos a nossa forma de nos ligarmos a Deus, que é muito parecida com outras religiões também, né? E que nós não temos preconceito, pelo contrário, nós achamos o seguinte: cada um tem a sua necessidade e cada um tem o seu caminho. Para nós, a escolha foi o espiritismo. Para outras pessoas, elas escolheram uma outra forma de se religar a Deus, né? Então, nós, como um grupo, nós escolhemos e temos dentro das nossas concepções que o espiritismo é melhor para nós. Mas cada um, dentro da sua religião, vai procurar essa religação com Deus. Eu acho também interessante a gente lembrar a definição de religião e de cristão para o cristão. Então, o cristão tradicional, então, das religiões cristãs, católica e protestantes, entendem que ser cristão é aceitar Jesus como seu salvador. Então, isso é uma definição dogmática já criada nos concílios da igreja, né? Antes do protestantismo, no 3º século, no 4º século, definiu-se por concílios que ser cristão é aceitar Jesus como seu salvador. Portanto, para os cristãos tradicionais, nós não somos cristãos, porque para ser cristão para eles é preciso aceitar Jesus como seu salvador e se batizar em determinada religião. Como nós não temos essa visão de salvação, por quê? Porque nós não entendemos que haja necessidade de uma salvação, porque não há um julgamento, não há um tribunal, não há uma condenação eterna. Lá Kardec vai falar sobre isso lá no livro Céu e Inferno. Não há uma condenação eterna, a céu ou inferno definitivos. Aliás, o Papa Francisco já falou sobre isso também, né? Que o inferno não é uma situação geográfica, física, ele é moral. Então, para nós não há céu e inferno definitivo, não há julgamento, portanto não há salvação. Então Jesus não é um salvador para nós, porque não precisa ser salvador. Nós consideramos Jesus nosso guia e modelo, aquele que nos dá orientação, aquele que nós devemos seguir como mestre. E seguir Jesus é seguir os seus ensinamentos, é buscar praticar aquilo que ele nos ensina, de amor ao próximo, de caridade, de tolerância para com as diferenças e assim por diante. Então, nós nos consideramos cristãos, porque entendemos que seguimos Jesus nos seus ensinamentos. Já os cristãos tradicionais não nos consideram cristão e também não nos consideram uma religião, porque para ser religião tem que ter uma instituição dogmática ou uma instituição hierárquica que tenha poder constituído, que tenha uma hierarquia, que tenha sacerdócio, que tenha dogmas,
que tenha rituais, paramentos, né, roupas específicas, né? E nós não temos. Então, o Espiritismo, nesse sentido, não é uma religião, porque não tem dogmas, paramentos e rituais, obrigações e proibições, não tem. Aí, para nós, como a Kátia lembrou, nós somos cristãos e é uma religião para nós nesse sentido, do nosso relacionamento com Deus. Então, nós temos uma forma de ter uma reunião, que nós chamamos de reunião pública ou de palestra pública. Nessa palestra ou reunião pública, nós temos uma prece, nós temos uma palestra que é uma reflexão de um ensinamento de Jesus ou um ponto da doutrina espírita, e vibrações e preces finais e passes, que são a nossa forma de nos relacionar com Deus, respeitando as demais formas, claro. É bem legal o que vocês colocaram, né? Porque essa definição de Kardec como espiritismo tendo um tríplice aspecto, né, de ciência, filosofia e religião, é interessante porque Kardec, prevendo esses três aspectos, ele deixa o legado nas obras básicas contemplando esses três aspectos, né? Então, quando a gente fala de ciência, ele nos deixou aí o Livro dos Médiuns e a Gênese, né? Quando quando a gente fala de filosofia, ele nos deixou o Livro dos Espíritos e Céu e Inferno. E quando ele fala de religião, ele nos deixou o Evangelho segundo o Espiritismo. E existem diversas outras obras do Espiritismo que vão complementando essas três facetas, né? Então isso é bem interessante dentro do Espiritismo. Dri, eu adorei o seu spoiler, viu? O Dri já fez assim um apanhado de tudo que a gente vai estar falando por aqui, né? Ele elencou as obras e o que cada obra, o foco principal de cada obra. É um spoiler gostoso para o pessoal começar a se ligar e querer assistir um pouquinho mais os nossos episódios que vão se seguir aí ao longo de, quem sabe, aí anos e anos. Tem uma questão aí, né, que a gente poderia comentar, que é nessa busca das pessoas pelo espiritismo. Eu sou do tempo que não havia internet, né? Eu sou do tempo ainda analógico, completamente analógico, em que se tinha livros. Livro é um objeto de papel que tem páginas impressas. Não sei se todo mundo sabe o que é um livro, porque hoje tem que explicar, né? Assim como carta, explicar o que é uma carta. Então havia livros. E os livros também sempre se publicou muitas coisas em nome do espiritismo, não sendo espiritismo. Sempre se publicou, porque é livre, né? A publicação é livre, a doutrina, como eu falei, ela não tem nome, direitos autorais sobre o nome espiritismo, então as pessoas publicam o que elas acham que devem sobre o espiritismo. Então quem tem que fazer essa análise somos nós. É aquele que tem interesse em conhecer a doutrina e procurar uma base sólida. Com a internet, ainda mais. Então você vai encontrar uma infinidade de pessoas falando que é espiritismo, que não é espiritismo, tentando explicar, tendo uma conduta que nós entendemos não ser espírita, né, para alguns assuntos, e é livre, porque é livre. Então, aí vai de cada um buscar uma forma de conhecer o espiritismo. Eu sugiro, se você tem um interesse em conhecer o espiritismo, sugiro, se você não conhece as pessoas, que você procure através das federativas estaduais e da Federativa Nacional, que é a Federação Espírita Brasileira, e as federativas estaduais, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo, ou União de Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, que é uma referência. Existe um movimento espírita nacional e internacional, então existe um Conselho Espírita Internacional, formado pelas federativas de cada país. Esse Conselho Espírita Internacional se reúne, eventualmente, ou na própria sede da Federação Espírita Brasileira ou em outros lugares, fazem congressos mundiais de espiritismo. O primeiro começou, inclusive, com Leon Denis, já no século XX, e aí esse movimento espírita é uma referência. Então eu quero saber o que é espiritismo e quero saber onde tem um centro espírita lá em, sei lá, em Aracaju ou em Belém. Ah, as pessoas perguntam pra gente, sabe onde tem um centro espírita em tal lugar? Eu falo, olha, não sei, mas eu sugiro você procurar pelo site da Federativa. Federação Espírita de Sergipe, Federação Espírita sei lá, do Amazonas e assim por diante. É uma forma de você ter uma referência mais confiável de uma casa espírita que tenha essa base na codificação de Allan Kardec. Muito bom. Bom, gente, a gente fecha nosso episódio, né?
com essa certeza, né, que o espiritismo ele não é motivo de medo, ele é motivo, na verdade, de acolhimento, de razão, de amor em forma de doutrina, em forma de estudo, né? E para quem quer entrar em contato com a gente tem um e-mail para que vocês possam nos escrever, espiritismo em 30 numérico, tá? @gmail.com. E nós ficaremos muito felizes em receber o contato de vocês. Tenham todos aí uma ótima semana, ótimos estudos e obrigado, pessoal, que nos acompanha. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado a todos que nos acompanharam. Nos encontramos aí nos próximos episódios. Obrigada, gente. Até breve.